A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Eu tô vindo aqui deixar uma palavra pro teu coração, né? Que não seja de mim, mas que seja o aleluia, o Espírito Santo que venha conduzir, que venha dar direção, que venha usar a minha vida, que eu venha diminuir e que ele venha crescer, em nome de Jesus. Tô assim com esse rostinho meio cansado, né? E de choro também, que hoje foi um dia longo, né? Mas graças a Deus no final, eu creio que já deu tudo certo. E essa palavra que eu vou deixar aqui, compartilhar, é o que eu tô vivendo. Porque antes de a gente entregar uma palavra, a gente tem que viver aquilo, né? Ela tem que cortar aqui, ela tem que penetrar na alma aqui, para depois penetrar aí. Então eu quero compartilhar com você essa palavra da parte de Deus, porque eu sei que existem pessoas que também estão passando por este processo e por vezes querem desistir, né? E eu vim aqui deixar essa palavra para você. Eu creio que você vai entender com este exemplo aqui que nós temos, com essa palavra de esperança que nós temos, que Abacuque, está no livro de Abacuque, capítulo 3, na parte B do versículo 2, que diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Em outras Bíblias está dizendo que é aviva a tua obra, ó Senhor, no meio do processo, né? No meio. Então aqui, Abacuque, ele ao ler aqui e buscar ter um entendimento, ele optou não reclamar para Deus mais o porquê que estava acontecendo aquilo, né? E essa foi a oração dele, a oração que o profeta fez, né? Pedindo que Deus ouvisse, né, as declarações dele, pedindo que Deus viesse avivar a obra dele no meio daquele processo que ele estava vivendo. Quantos processos que eu e você passamos e quando chegamos no meio, nós reclamamos, nós queremos desistir, nós queremos parar, nós queremos retroceder. E aqui nós temos esse exemplo de Abacuque, que quando ele chegou no meio, ele entendeu que o meio ia definir o final dele. O meio desse processo ia definir onde ele iria chegar. Se seria na vitória, se seria na derrota. Porque ele tinha a opção de retroceder, assim como nós. Quantas vezes nós queremos parar? Nós queremos retroceder. Nós não queremos continuar. Porque nós somos mergulhados lá no fundo do poço, colocado lá. Deus nos puxa, nós somos colocados lá de novo. Deus vem, amassa, espreme. Porque Deus, ele sabe que dentro de mim e que dentro de você, de mim, de você, ele pode extrair o melhor. Porque Deus não vê como nós vemos. Deus não age como nós agimos. A minha força e a sua força não vem de nós mesmos, vem do Senhor. A gente se pergunta: Deus, onde é que tu tá? Deus, onde o Senhor não tá me vendo? Deus, o Senhor não tá vendo nada disso que tá acontecendo na minha vida. Onde o Senhor tá, Senhor? O Senhor se esqueceu de mim? O Senhor se escondeu de mim? E o Senhor tá dizendo: não, eu não esqueci de ti. Faça essa oração, peça para que eu venha avivar, aleluia, as promessas na tua vida no meio deste processo que tu estás passando. Que hoje tu não tá entendendo, mas amanhã tu entenderá. Quando tu estiver com a bandeira da vitória na mão. Porque eu não te abandono, eu te sustento. Com a minha destra fiel. Ainda que no meio desse processo tu seja abandonado, eu, o seu Deus, não te abandono. Aleluia, porque o Senhor, aqui Abacuque, ele nos dá o entendimento que o Senhor Deus é quem sustenta. Ele diz assim, ó, que ao invés de ele questionar de Deus, por que Deus estava permitindo aquilo, ele passou a dizer: quem é esse Deus que me sustenta no meio dessas coisas que eu tô vivendo? Quem é esse Deus que me faz continuar prosseguindo, acreditando que eu não estou só?
que Ele está aqui me ajudando, me socorrendo, me lapidando, me transformando, fazendo com que eu venha enxergar que há dentro de mim coisas que precisam ser moldadas, que eu preciso examinar dentro de mim e renunciar àquilo que está me afastando do propósito, do processo que Deus tem para fazer na minha vida. Porque eu aprendi esses dias que existem processos e existem progresso. E tem aquele que nós estamos no processo caminhando por progresso também, né? E eu acredito que assim como eu, você aí do outro lado pode estar passando nesse mesmo processo. Pensando muitas vezes em desistir. Acreditando que não tem mais esperança, que acabou, findou ali. Não! Saiba você que o Senhor está caminhando lado a lado contigo. Ele não te abandonou. E outra coisa importante aqui que eu quero deixar para você, que eu entendi aqui, é que o profeta entendeu que Deus é suficiente. Por quê? Entra um ponto que Deus tem falado muito comigo e às vezes você também, às vezes não, que você também tá passando por esse problema, porque se Deus me incomodou, me colocou aqui para eu fazer esse vídeo como eu não queria, eu fui provada para eu vir aqui sentar nessa cadeira, colocar esse celular, porque eu já tentei fazer os vídeos, tava bloqueando, tava desligando, e eu já entendi que o impedimento acontece quando Deus quer falar, né? E eu renunciando, relutando, porque eu já falei desse processo que eu vivo. Eu não tenho vergonha de dizer, porque eu creio que eu não tô sozinha vivendo esse processo. Deus está comigo, Ele tá moldando para que eu venha fazer e exercer aquilo que Ele quer que eu faça. Ou seja, eu tô sendo obediente quando eu não queria ser obediente, quando eu não queria fazer, mas Deus está aqui usando minha vida para falar o teu coração, para trazer ânimo, para trazer uma palavra de esperança, que ainda há esperança para este processo que tu estás vivendo, querendo desistir, querendo retroceder, achando que Deus não está te vendo, e Ele está te vendo. Ele está te vendo. Ainda que o homem não esteja te vendo, ainda que o homem esteja te julgando por conta do teu processo, o Senhor manda eu te dizer nesta noite, nesta madrugada que são 00:06, continue, porque eu tô te vendo. Eu não vejo como o homem vê. Eu não faço julgamentos, porque eu sei o que eu estou trabalhando contigo. Eu sei o que precisa ser moldado. Continua, não para. Porque não é hora de você parar, não é hora de você retroceder, mas sim de continuar, perseverar, continuar sendo fiel. Aleluia, continuar tendo fé, para que você venha obter a sua honra, para que você venha obter a vitória dentro da tua vida ministerial, dentro da tua vida financeira, dentro da tua vida espiritual, dentro da tua vida secular, sentimental. Aleluia, porque existem várias áreas nas nossas vidas que nós precisamos ser moldados, precisamos ser preparados, aleluia, para entender que o nosso Deus nunca nos deixou, porque Ele não é homem. Ele não é homem. A palavra dele nos diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é homem que diz que tá contigo, que Ele vai cumprir tal coisa na tua vida, para dizer, não, eu não vou mais fazer. Eu disse que eu ia ajudar ela, mas eu, pensando bem, eu não vou não. Vou ajudar não, deixa ela pra lá. Não funciona assim com Deus. E quando é no meio do teu processo, eu digo aqui porque Deus me fez viver isso. E Ele me trouxe aqui para eu passar isso. Porque todas as palavras que saírem da minha boca, meu irmão, você pode ter certeza que serão cobradas se forem ditas de mim mesmo. Mas eu estou aqui para falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Para falar com você. Quando chega no meio do teu processo, aquele que tu, por desespero, aquele que por, aleluia, carência também, por medo, por ansiedade, tu entregou todos os teus problemas, tu falou coisas que só tu e Deus sabia, tu colocou na mão de pessoas que tu achava que era o próprio Deus que estava levantando para caminhar lado a lado contigo. E quando chegou no meio do teu processo, quem tu amava,
quem tu confiava, quem tu criou um amor, um elo, de tal forma, tu não esperava mais te abandonou no meio do teu processo. Porque o próprio Deus permitiu. Para que você viesse saber quem são, quem não é e quem é. Quem é, quem não é e quem não é. Corrigindo as ordens. Sabe por quê? Por seu desespero. Mas saiba que Deus permite. O próprio Deus vai tirando. O próprio Deus vai tirando. Por quê? Você vê, eu vejo com os olhos humanos. Conjectura humana, necessidade humana, de achar que nós não vamos suportar, de achar que nós precisamos falar para pessoas erradas aquilo que elas não vão conseguir resolver, que elas não vão te ajudar a resolver. Quando tu tem, aleluia, a oportunidade de confessar a Deus, de fechar a porta do teu quarto e contar para Deus e pedir para Deus. Porque muito antes de acontecer na nossa vida, Deus, ele nos revela. Deus, ele usa o profeta na casa dele para falar. Para dizer o que ele vai fazer, o que ele não vai. Aí, quando tu coloca terceiros, essas pessoas vão dificultar o trabalhar de Deus na tua vida. O negócio vai estreitar mais porque tu tomou a direção que tu não era para te ter tomado. Deus disse que tá contigo. Deus disse que ia ser teu advogado. Deus disse que ia ser teu juiz. Deus disse que não ia te abandonar. Deus disse que tu ia assinar o papel da tua vitória. Mas tu achou que tu tinha que ir lá e dar uma mãozinha. E não funciona assim. Se Deus falou, não meta a sua mão. Deixe Deus trabalhar. Então é no meio do processo que nós devemos fazer como Abacuque. Reconhecer. Ao invés de se desencorajar, ao invés de se acovardar, na verdade, nós temos que ser encorajados. Trazer para o nosso coração e para a nossa realidade aquilo que nos traz esperança. O que é que te traz a esperança? As coisas que Deus já fez por ti. As palavras que estão aqui. As histórias que estão aqui dos nossos irmãos, lá anos atrás, que aconteceram, que nos trazem a esperança de que Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Quando Jó foi levado a viver aquele processo onde ele foi julgado por aqueles amigos, onde disseram que ele estava pecando, onde disseram que ele estava passando por aquilo porque ele tinha que passar, porque ele devia estar pecando. E ele estava sendo provado por Deus. Só quem pode dizer que se você é provado, ou se você está sendo castigado, ou se você está num processo, ou se você está passando por alguma peneira de Jesus, é Ele. Não é o homem, não. Sabe por quê? Porque quem conhece o teu coração é Deus. Quem conhece o meu coração é Deus. Ele sabe o nosso deitar, Ele sabe o nosso levantar. Não aceite palavras contrárias. Não aceite aquilo que o homem está ditando, está falando que é ou deixando de falar que não é. Não aceite, porque se você sabe o seu íntimo que você tem com Deus, se você sabe o seu caminhar, se você sabe aquilo que você tem renunciado para estar nos caminhos do Senhor, não aceite que o homem venha ditar nada na sua vida. E não sofra. Eu sofri com pessoas que no meio do meu processo me abandonaram. No meio do meu processo abriram de mão, porque referente a esse assunto não tinham nada a ver com a minha vida. E realmente, quem tem é Deus. Quem faz na nossa vida é Deus. E não sofra por isso. Entregue nas mãos do Senhor. Se preocupe de estar de acordo com aquilo que Deus quer que você esteja. E que a gente venha fazer, como disse Abacuque. Eu não vou murmurar. Eu não vou questionar de Deus o porquê que eu tô vivendo isso. Mas eu vou dizer quem é esse Deus. Passe a dizer isso. Quem é esse Deus que no meio dessas coisas todas que eu tô vivendo tá me fazendo sustentar, tá me sustentando, tá me dando força para eu continuar, tá me dando água da fonte, aleluia, que me renova e me faz prosseguir e me faz continuar olhando pro alvo.
Amém, meu irmão? Essa é a palavra hoje que eu tenho para deixar para você. Não de mim, mas de Deus. E é tão bom a gente obedecer, porque eu tava renunciando, eu não queria obedecer. Tem vezes que eu passo provas porque eu não quero obedecer a Deus, eu não quero falar aquilo que Deus mandou falar. Entendeu? Mas eu tô vencendo esse processo para a honra e para a glória do nome dele. Porque não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não mando mais na minha vida, mas o meu Deus manda na minha vida. É Ele que dá a direção, assim na sua vida. A gente pode até tentar caminhar por caminhos e para lados que não condizem com nada do que Ele tem preparado e tem reservado para nós. Mas Ele nos resgata. Ele nos resgata. E também, Deus me faz dizer aqui, não se preocupe com aqueles que saíram, porque eu sou fiel para enviar verdadeiros para caminhar lado a lado contigo, para te ajudar a chegar naquilo que eu preparei, naquilo que eu reservei para te viver. Preparei, olha só o que o Senhor falou. Preparei, Ele não vai preparar nada. Ele já preparou, já está preparado. Ele já preparou. Ele não vai preparar. Já preparou. Então, que você possa ficar com essa palavra. E que você venha orar como Abacuque. Medite no livro de Abacuque, capítulo 3. Porque também lá no verso 17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Olha só, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como as da corça, e me faz andar altaneiramente, altaneiramente. Então aqui que a gente pode entender que a alegria de Abacuque, ela estava totalmente apoiada em sua confiança em Deus. Então assim nós devemos fazer no meio desse processo, com que nossa confiança venha estar em Deus. A nossa alegria venha estar, aleluia, apoiada na confiança que nós temos no nosso Deus, de que Ele não nos deixa. Então, por isso, nós não devemos estar tristes. Tem dias que você vai ficar entristecido, mas a palavra do Senhor também diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Entenda que o Senhor é contigo. O Senhor é comigo e Ele não nos abandona. Então essa é a palavra, meu irmão, que eu vim deixar aqui para você. Tome posse de que no meio desse processo você não está só. E que o Senhor, Ele é a sua fortaleza. E que no meio desse processo você tem a opção de murmurar e tem a opção de reconhecer que Deus, Ele é suficiente na sua vida. Que você venha tomar posse dessa palavra, que você possa meditar, que você possa refletir, e que a força que Deus colocou dentro de mim, no meio desse processo que eu estou vivendo, para que o nome dele venha a ser glorificado. Interessante agora que Deus acaba de me fazer entender que esse processo que nós estamos vivendo, que talvez você esteja passando, assim como eu, não é para a vergonha, mas é para a honra e para a glória do nome dele. Sabe por quê? Porque ele não divide glória, não divide honra com o homem. Ainda que pense que você vai morrer no meio desse processo, fique calmo. Fique tranquilo, se alegre, louve o Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Ore a Deus dizendo: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo, Senhor, porque o Senhor me sustenta no meio dessa devastação que eu estou passando, no meio dessa situação adversa que eu não estava conseguindo ter um foco, que eu não estava conseguindo enxergar que o Senhor estava aqui lado a lado comigo, me sustentando. Eu quero dizer, Senhor, quem és tu, Pai, que me faz, aleluia, prosseguir, que no meio dessa situação me sustenta,
aleluia, e me faz sentir alegre, porque o Senhor é a minha força, porque o Senhor é a minha alegria, aleluia, porque a sua graça, Pai, me basta. Então é isso que nós devemos pensar. Eu sei que tem dias e dias, tem dias que nós vamos estar tristes, tem dias que nós vamos estar felizes, mas todos os dias, irmão, todos os dias, o nosso Deus está conosco. A palavra dele nos garante que ele não nos abandona. Então é isso que eu quero deixar para você. Creia que no meio desse processo você não está só. Não ouse em parar. Não ouse parar, não ouse retroceder. Mas avante. Avante, soldado. Avante, guerreira. Avante, porque o Senhor é contigo. Ele te sustenta. Medita nessa palavra. Toma posse dessa palavra. E lembre, ao invés de murmurar, eu vou reconhecer que o meu Deus, ele é suficiente para mim. Ele é o suficiente para eu definir esse meio do processo da minha vitória final. Para eu definir de que o meu Deus é a minha fortaleza e me fará levantar a bandeira da vitória e o nome dele ser glorificado. Amém, meu irmão? Fique na paz do Senhor Jesus, que você venha ser edificado com essa palavra, que você venha tomar posse, que você prossiga crendo que o Senhor não te deixou, que o Senhor é contigo, que o Senhor é comigo. E eu quero louvar a esse Deus por ele ter me sustentado para eu chegar aqui e eu falar, de ele tomar minha boca e eu falar, né? Pedir perdão a ele por eu quase desistir. Por isso que eu acredito que ele tomou a minha boca para dizer, não ouse parar. Porque não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre ele. É sobre ele. Se porventura você se sente incapaz, ele te capacita, ele te sustenta. Tá aqui a prova. Ele te sustenta. Então, ele coloca as palavras certas na sua boca. E eu louvo a ele. Eu louvo a ele, eu amo o meu Deus. Eu amo o meu Deus e eu confesso ele diante dos homens e digo que sem ele eu não sei viver. Porque eu entendo que se não fosse ele, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui, né? E Deus sabe a bomba que nós somos. Deus sabe a bomba que nós somos. Cabe a nós se deixarmos ser ferramenta, instrumento na mão dele, para que o nome dele venha ser glorificado. Porque vai valer a pena, irmão. Vai valer a pena. Por isso é necessário que a gente venha se arrepender todos os dias. A gente reconheça que nós somos falhos, que nós somos seres humanos e que não é sobre nós, mas é sobre ele. E a graça dele nos basta. A graça dele nos basta. Porque nós não somos... É amor imerecido, né? Nós não somos merecedores, mas a graça dele se estendeu sobre nossas vidas. Então que a gente venha aproveitar essa oportunidade de caminhar lado a lado com Cristo. Porque ele vem, ele prometeu, ele é fiel para cumprir, ele vem. Então é necessário que a gente se coloque na posição, que a gente se levante e que a gente diga, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Toma a minha vida, eu consagro a minha vida a Ti. Porque não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Fique na paz do Senhor, porque se eu falar mais daqui já vai ser de mim. E eu quero somente fazer aquilo que Deus me manda. Amém, meu irmão? Fique na paz do Senhor, que você venha ser renovado no meio desse processo. Que você venha viver experiências profundas com Deus. Que você venha abrir o seu coração. Abrir sua visão. Que você venha estar sensível à voz do Senhor. E que você possa ser usado como um canal para alcançar vidas. E eu quero dizer, Jesus te ama. E Ele não te esqueceu. Ele é contigo. Não temas. Amém? A paz do Senhor.